espero que vocês estejam bem. Falar um pouquinho do irmão Binho, né? Esse ancião que renunciou também na instituição. Não sei quando, mas eu assisti uma entrevista dele, né? Já em um novo segmento. Ele foi ordenado pelo irmão Cláudio Marsola. Ficou 12 anos no Ministério de Ancião. Aí, segundo ele mesmo conta, vocês vão ouvir aí, ele foi injustiçado. Não sei se aconteceu mais alguma outra coisa lá, calúnia, eu não sei. Parece que sim. Mas ele foi injustiçado. Esse irmão Binho, ele foi cooperador de jovens, foi cooperador de adulto, né? E ancião, 12 anos. Então ele saiu, né, irmão? Ele está lá com o irmão Isaías, né, de Francisco Morato, ancião, presidente da comunidade cristã no Brasil. O irmão Isaías, ele faz vários vídeos, né, de pregações. Inclusive eu sou inscrito no canal do irmão Isaías, né, eu tenho amizade com alguns irmãos de lá. Ele é de Barretos. E lá ele está começando um novo trabalho, né, auxiliado por o irmão Isaías, já na comunidade cristã. Eu coloquei uma parte do testemunho dele, da entrevista que ele teve, porque é um pouco grande também, mas se vocês quiserem assistir completo essa entrevista que ele deu, é só vocês acessarem o canal do irmão Isaías. Me parece que o nome, eu não lembro agora se mudou, mas é Isaías e Francisco Morato, pelo menos que eu conheço, esse aí é o nome, tá? Vocês acessam o canal dele e vocês vão ver lá a entrevista do irmão Binho, né? Tá bom, pessoal? Então, dê aquele like para ajudar o nosso canal e eu vou ouvir lá junto com vocês esse trecho que eu salvei para mandar para vocês. Se cuidem, que Deus abençoe a todos e bora lá para a entrevista do irmão Binho. Põe no ar. Então, irmãos, os irmãos que nos assistem, né, aí na live, que nos acompanham, a Irmandade, sei que muitos irmãos da congregação cristã no Brasil também estão nos acompanhando. Esses irmãos nos conhecem desde a minha infância e sabem o amor de Deus que está nos nossos corações, né? Eu até não fiz uma carta de despedida, não fiz, porque Jesus Cristo, ele é um só. Exato. Né? Cristo não está dividido. Eu vi aqui, estou vivenciando o trabalho que os irmãos desenvolvem aqui na comunidade cristã no Brasil, de buscar, de resgatar essas almas e trazê-las de volta a Cristo. Exato. Então, assim, é um trabalho maravilhoso, E é a mesma linha de trabalho que a congregação ela vem pregando ao longo dos anos, né? Mas, tipo assim, os irmãos, a Irmandade, né, que está me ouvindo, o meu amor pelos irmãos não diminuiu, é o mesmo. Os irmãos podem contar comigo para aquilo que precisar, né, para aquilo que der e vier, não é verdade? Os irmãos principalmente os irmãos aí, os conservos do ministério, né, que conhecem a gente, nos conhecem, de tudo que a gente passou, eu sempre costumo dizer, como o nosso irmão Isaías mencionou agora há pouco, a injustiça, ela dói muito, né? Igual a pessoa mencionar uma coisa dessa, é um comentário, é um desrespeito, né? Um desrespeito sem tamanho, né? Como o irmão mencionou, eu estava com os irmãos da congregação exercendo total liberdade, testemunhar, orar, até se o Senhor me revelasse uma palavra, eu tinha total liberdade de pregar. Isso nunca foi tirado de nós, né? Tocando meu instrumento junto dos irmãos e muito bem recebido pelos irmãos músicos encarregados. Então, assim, quando as pessoas fazem esse tipo de menção, a gente vê que é uma menção por maldade mesmo. Então fala para ele falar o que ele fez lá, né, com a irmã. Isso aí não existe, irmão. Eu sempre costumo dizer, isso é uma história inventada na intenção de desacreditar a imagem do céu. Por quê? Com medo da gente falar mal da congregação. Isso. Coisa que nós não vamos fazer. Até porque o Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele não é placa. Exato. Entendeu? Então, e nós não estamos aqui para divulgar a placa e nem dar audiência para a placa. Exato. Né? Nós estamos aqui para anunciar o evangelho da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo.
os irmãos desde todo o tempo, de servir a Deus como cooperador de jovens, fui auxiliar de jovens, fui instrutor de música, vi muitas obras no meio da Irmandade, fui cooperador de jovens, fui cooperador do ofício ministerial, vi obras junto da Irmandade, milagres, curas, vi obras dentro da minha casa. Não tem como a gente virar, de repente, falar da noite pro dia, tudo isso não existiu. Exatamente. Ou falar tudo isso era mentira. Ou falar, como um irmão falou um tempo atrás, conversando com ele, ele falou assim, quando a pessoa vai para uma outra denominação, em algum momento ela mentiu, ou é agora que ela foi para a denominação, ou era quando ela estava entre nós. Eu discordo da fala desse irmão, claro, veementemente. Por quê? O Senhor Jesus, irmãos, ele é eterno, e ele está para habitar nos corações dos homens. Então, independente de onde o importante é a sinceridade do coração da pessoa, entendeu? Agora a pessoa falar querendo dizer, não, saiu daqui dentro de nós, então deixou de ser verdadeiro. Eu nunca vou concordar com essa fala, irmão. Exato. Nunca. Nós não podemos concordar com isso, porque isso vai contra a palavra. Porque o próprio Cristo falou, Senhor, aqueles lá estão falando, estão te anunciando e não segue nós. Quem não anda junto com nós. É por nós. O que ele falou? Quem não é contra nós, é por nós. Exatamente. Agora a pessoa falar que, não, saiu daqui, então virou mentiroso. Ou foi pra lá, quando estava aqui, era mentiroso. Eu discordo disso aí, nunca vou concordar com isso. A irmã Carol é minha companheira, uma ajudadora. Ela é uma menina valente, muito crente. Uma cara serva de Deus, temente a Deus, de verdade. Tem um coração sincero diante de Deus. Eu falo pro irmão, se todos nós fosse, eu vou falar por mim, se eu fosse metade da crente que ela é, santo Deus. Companheira, ajudadora, suportou tanta coisa, porque nós passamos por um processo de calúnia sem precedentes. Sem precedentes. E eu sempre falei e falo aqui de novo. A calúnia, ela nunca começa na Irmandade. A calúnia sempre começa nos servos que atendem. Ministério. No servo do ministério. Algum servo do ministério fala, porque eu sou um irmão do ministério. O que eu falar tem peso. Então eu lanço uma fala no meio do povo, e essa fala vai ter peso por causa do ministério que eu tenho. Só uma observação aqui, ele fala... Essa fala tem peso por causa do ministério que eu tenho. Ele está se referindo que a Irmandade vai acreditar mais fácil por ele estar no ministério. É isso que ele quer dizer. Porque peso assim de responsabilidade, né? A gente sabe que muitos não têm. Muitos que têm ministério não têm esse peso de responsabilidade. Vamos continuar. Exato. Então assim, não é a Irmandade que começa a calúnia, nunca foi. Quem começa é o servo. Aí ele começa, ele lança a faísca, a fagulha, e aí a Irmandade vai espalhando fogo. Então assim, minha esposa, meus cunhados, meu cunhado, né, minha cunhada, meu sogro, minha sogra, são meus pais. Abriram a porta da casa deles para mim, sempre me honraram, me respeitam até hoje, me consideram. Meu sogro, eu vejo a consideração que ele me considera até hoje como um servo do ministério. Então, assim, é uma família de servos de Deus de verdade, entendeu? E interessante, irmão Isaías, eles sempre ficaram do meu lado, nunca me abandonaram, entendeu? Nunca me abandonaram, meu cunhado mesmo, toda vez que a gente precisou conversar alguma coisa, o meu cunhado tem um coração, irmão, que os meus cunhados, né, tanto o irmão Bruno quanto o irmão William, eles vão estar assistindo esse vídeo, e eles sabem que eu amo demais eles, e eu sei que eles me amam demais. A minha família ficou junto comigo desde o princípio, e eu falo pro irmão abertamente aqui em live, eu fui injustiçado sim. Por quê? Por causa de inveja, sim. É a verdade. Se um dos irmãos, de qualquer irmão, entrasse na live agora, eu falaria na frente deles, porque eles sabem que eu falo. É a verdade. Houve injustiça, sim. Houve documento que foi feito, ata que foi feita, que nós assinamos, e foi feita promessa que ia corrigir a ata, e não foi corrigida até hoje. Até esse presente momento. Sim. É verdade isso aqui. Não adianta achar ruim, não pode falar isso, está falando mal da igreja. Não.
Eu estou falando a verdade. Se um irmão, qualquer irmão dos anciãos que estavam presentes lá, aparecer aqui na minha frente, eu falo na frente deles, porque é a verdade. Foi feita uma promessa de corrigir, e não foi corrigido até hoje. Foi falado lá, a esposa dele denunciou. Mentira, ela nunca fez isso. Ela nunca me denunciou em nada. Pelo contrário, eu e ela fomos fazer um pedido de ajuda. E aí alguém transformou o pedido de ajuda em tudo isso aí. É mentira. Agora vem cá, a sua esposa tá junto com o irmão? Tá junto comigo, tá casada comigo. A aliança aqui, ó. Tá na minha casa, lá, irmão, esperando meu filho. Irmão, eu só tenho a agradecer a Deus. Porque eu entendo o seguinte, que Cristo, o favor dele é imerecido. É imerecido. E toda a Irmandade, principalmente a Irmandade da congregação, da comunidade cristã no Brasil, todos os irmãos serão bem-vindos em Barretos nesse trabalho. Exatamente. Todos os irmãos. Os irmãos vão tomar conhecimento dos dias de culto, os locais de culto que o Senhor está preparando já. E a Irmandade sabe, todos os irmãos serão bem-vindos. E sempre vão ser. Quando o senhor saiu do Ministério de Ancião, qual foi a reação da Irmandade? Meu Deus, a Irmandade, irmãos. A Irmandade se levantou e questionou, mas por quê? Qual que é o motivo? Sabe por quê? Porque a Irmandade nos conhece. E o mesmo Bim de infância, pequeno, que cresceu na congregação, é o mesmo Bim de agora. A Irmandade conhece o nosso coração, que nós nunca mudamos. E nunca vamos mudar, entendeu? E sempre vamos amar os irmãos, sempre, sempre. Mas por que a Irmandade levantou? Porque a Irmandade viu que a conta não fechava. E outro detalhe, pode ver, ninguém está aqui falando mal da instituição. Pode ver, eu dei a explicação sem falar mal da instituição. O que nós estamos pontuando são o que é verdadeiro, o que é verdade. A verdade não tem como escapar dela. Entendeu? Então, irmão, irmã, no amor de Deus, independente, falou do irmão Bim, ou falou de outro irmão, não só de mim, mas de qualquer outro irmão. Se você não tem conhecimento do que acontece, de como as coisas acontecem, e você não tem, porque senão você não estaria falando isso, não fale. Não fale, porque no dia que você pegar o conhecimento, você vai se sentir envergonhado. Você vai ver que você fez defesa de algo indefensável. Tudo que é feito com amor, porque o que salva, o que funciona, o que prospera uma obra é o amor. Sem amor, nada funciona. Com todo esse amor dos irmãos, essa obra vai prosperar muito. Então, amados irmãos, é realmente um trabalho maravilhoso, louvável. Toda a Irmandade é convidada a participar conosco dos cultos, até porque o Senhor é um só, né, irmãos? E deixo aqui, irmãos, o convite para os irmãos, né, da congregação também que estivermos assistindo, venha congregar conosco. Para nós vai ser uma honra, uma alegria. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Exatamente. E as portas vão estar abertas para os irmãos, sempre, sempre. Orem bastante pelo irmão Binho. O irmão Binho ama bastante os irmãos, a mocidade, a irmandade, demais, e sempre vão amar, tá? Por isso que a gente está aqui falando com os irmãos, e a Irmandade toda é convidada a estar junto de nós, congregar conosco, até porque Cristo não está dividido. Que abençoe, amados.